Olá, estamos aqui de volta, dando sequência ao estudo das Escrituras. Menino, pense no rolê gigante que é a leitura dos capítulos de hoje de Segundo Reis. Eu não sei nem por onde começar. Tem 10 reis aqui de nomes diferentes. Eu não vou nem me atrever a ficar relatando o nome de cada rei, porque realmente é muita coisa. Estou aqui, ó, com a minha Bíblia guerreira. Gente, eu tenho Bíblia nova, tá? Que essa daqui é aquela que a gente risca, rabisca, que é para estudar mesmo. Mas vamos ao que interessa. Eu sou a Solange Lima. Esse aqui é o estudo das Escrituras. A gente está tentando não. Vamos chegar até o fim, ler e estudar as Escrituras até o fim do ano de 2024. Capítulo de hoje, segundo Reis, começa aqui no capítulo 15. Ontem nós paramos quando o rei Jeroboão descansou com seus pais, o rei de Israel, né? E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Paramos aí, certo? Agora no capítulo 15, a partir daí, meu Senhor Jesus, quantos reis, quantas tretas, quantos rolês. Olha, eu tenho tanta anotação aqui que dá para ficar 3 dias falando, mas eu vou tentar, tá bom? Pegar os pontos aqui principais. Mas o objetivo aqui que eu quero que você entenda, mais uma vez eu ressaltar que o que importa não é o nome do rei fulano, ciclano, beltrano, mas sim o princípio por trás disso tudo, porque a gente vai ver pontos aqui onde Deus vem avisando, mas desde muito tempo, sobre a rebeldia, a desobediência do povo de Israel. Por que a gente está focando nisso? Porque lá na frente, já está chegando esse momento, Israel vai finalmente pagar pelos seus pecados. E aí o povo diz, Deus é ruim, mas Deus está numa paciência aqui, ó, numa longanimidade, amado, que, meu Senhor, só Ele mesmo para ter esta paciência. Então vamos focar aqui, ó, tá tendo aí aquela troca de reis, lembrando que em Israel vive trocando rei, em Judá os reis ficam mais tempo no trono, mas tem rei aqui que ficaram 7 dias, 2 anos em Israel. E além da briga com a Síria, agora vai rolar a Assíria. Então tem uns nomes parecidíssimos, mas sem mais delongas. Agora temos aqui os reis Azarias, que é o filho de Amazias. Amazias não fez o que era correto perante o Senhor, e assim a história vai se repetindo, certo? Então vamos lá. O filho dele, ao contrário do pai, ele fez o que era reto diante do Senhor, conforme tudo que seu pai Amazias havia feito. Então aqui, né, uma pausa. Amazias havia feito tudo correto perante o Senhor. Só que é assim, havia feito tudo que era correto, mas sempre tem um mas, que é o que acontece aqui também com o seu filho. Vamos parar nesse ponto da história. Desde muito tempo, lá desde o começo do livro de Reis, a gente vê que os reis que foram sentando no trono, eles foram, mesmo os que foram corretos, tiraram os postes ídolos daqui, derrubaram os ídolos dali, mas todos, absolutamente todos, eles mantiveram, mesmo o rei Josias, que foi um dos que andou mais reto ali, nenhum deles ousou tirar os altares das colinas. Tinham sido erguido altares nas colinas ali de Judá e nenhum deles tirou. Então sempre ficou este detalhe, e este detalhe vai fazer diferença na história. Então você pode ver que vai ressaltando sempre, porém os altares das colinas não foram retirados, o povo continuava sacrificando e queimando incenso neles. Isso aqui tem a ver com não adorar somente a Deus, mas adorar outros deuses. Foi abrindo-se brecha para isso. Então seguimos a história. O Amazias, ele foi aquele que tentou lutar, né, contra Israel e se deu mal. Então ele fez o que era reto perante o Senhor, mas teve esse probleminha aí na sua trajetória. Então seu filho Azarias, que é o rei agora de Judá, ele começou com 17 anos e ficou 52 anos, para você ver que em Judá os reis duravam mais tempo. Mas vamos correr aqui porque tem muita coisa ainda para falar. No meio disso tudo entra Jotão, agora responsável por Israel, e vai tendo troca de reis. Zacarias reina 6 meses em Israel. Vai vendo, ó, quantos reis são. Tem muito rei mesmo, dentro de 2 capítulos tem 30 reis aqui. E aí ele também fez o que era mal perante o Senhor. E aí um mata o outro, aí agora já passa pelo rei Salum, e vem lá da descendência de Jeú, e cumpre-se aqui uma profecia que teria descendência de Jeú até a 4ª geração no trono, e cumpriu-se a profecia aqui.
acabou a dinastia então do povo de Jeú. E Salum então está agora reinando, e aí segue-se a história. Entra aí, você vai ver o nome Uzias, mas Uzias é o mesmo que Azarias. Se já não bastasse um monte de nome, né? Ainda tem essa coisinha de um rei só ter dois nomes. Então, quando você ler Uzias, é Azarias, perdão. Azarias e Uzias são a mesma pessoa, só para contextualizar aqui. E aí aparece no cenário Manaém, mais um nome pra gente, né, não se perder aqui. Manaém vindo lá de Tirza, tal, e aí ele ataca, faz o terror ali no povo de Israel, e acontece todo um rolê. No 39º ano de Azarias, o rei de Judá, esse Menahem, na verdade é Menahem o nome dele, ele é o filho de Gad, ele começou a reinar sobre Israel, reinou 10 anos em Samaria. Então agora a gente tem o rei Menahem e o rei Azarias, certo? Ambos estão ali. Dentro desse contexto aí, ele fez o que era mal diante do Senhor, como todos os outros, infelizmente, ou a maioria deles. E então o rei da Síria, no caso agora é o Pul, Assíria, rei de Assíria, atacou a terra. E aí acontece que Menahem entrou ali no acordo, eu acho aqui, né, com licença, mas eu acho engraçado que um dos reis, que foi um passando a perna no outro, o próximo rei chama Pecaías. O povo já andava em pecado, os reis já pecavam tudo, aí o nome do rei é Pecaías. Tá de brincadeira, né? Mas, brincadeiras à parte, não tem só o Pecaías, não. Tem outro com nome bem parecido também, que a gente já vai chegar lá, que também parece ali, ó, com pecado. Que é o Peca. O nome do cara é Peca. O que vai se esperar de um rei desse? Mas o Pecaías ficou 2 anos ali reinando, e então Peca tramou contra ele, passou as pernas nele e ficou no reinado. Peca reinou por 20 anos, certo? Nos dias de Peca aconteceu ali um babado com a Assíria. A gente estava falando da Síria, sem A na frente, agora tem o Assíria. Bom, eles fizeram um tratado para um ajudar o outro. Entra o rei Jotão aí na grande linhagem aí dos reis. Jotão é filho de Uzias, que também é Azarias, então, e a mãe dele chamava Jerusa. Ele fez o que era correto, ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que seu pai tinha feito, mas o altar continuou lá, como todos os outros haviam feito, certo? E aí, olha só, eu estou agora no capítulo 15, versículo 37, diz aqui: naqueles dias o Senhor, segundo Reis 15 e 37, naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, uns nomes maravilhosos, põe no seu filho, contra Judá. Pega isso aqui, ó. Esses reis, tá vendo? Naqueles dias o Senhor começou. Pega essa chave aí, ele começou, então já vem toda uma preparação aqui, porque Judá vai, enfim, uma hora pagar pelos seus pecados, assim como Israel. Então, o Senhor começou aqui, ó. Jotão descansou com seus pais, foi sepultado, e aí Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, Acás também errou, mas Acás errou, gente, amado, ele não sabe nem brincar de errar, porque uma coisa é pecar, mas Acás, ele falou, já que é pra pecar, vamos pecar bem pecado mesmo, né? Amado, você não sabe o que ele fez, não. Olha, ele tinha 20 anos quando ele começou a reinar, ficou 16 anos reinando em Jerusalém, e não fez o que era correto diante do Senhor, como seu antecedente, Davi, né? Seu antepassado havia feito. Mas ele andou no caminho dos reis de Israel e até, pega esse detalhe aqui, olha o que esse amado, querido Acás fez. Queimou seu filho em sacrifício. Tudo bom contigo, querido Acás? Ele queimou a criança. Sim, ofereceu o filho em sacrifício, que era terrível abominação contra Deus. E o texto diz que eles estavam imitando os gentios, pecando com gosto. Ele oferecia sacrifício, queimava incenso nos altares das colinas. E aí, agora, veja, no capítulo 16, versículo 5, lembra que lá no 37, o Senhor começou a enviar Rezim, né, tal. Agora, então, Rezim, rei da Síria, e não a Síria, juntamente com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, foram lutar contra quem? Jerusalém.
e sitiaram Acaz, o tal bonitão que sacrificava os filhos. É claro que ele não vai passar impune diante dessa maldade tão grande, né? Neste mesmo tempo, o rei da Síria retomou e tarará, e segue-se a história. Então, Acaz fez uma aliança, né? Pediu ajuda para o rei da Assíria contra Israel e o rei da Síria, que se juntaram para atacá-lo. Confuso, né? Tanto nome, é tudo parecido, mas calma que uma hora tudo vai clarear. E aí, eles acabaram matando o Rezim, que era o rei da Síria, sem o A na frente. E ergueu-se ali um altar em Damasco. Foi em Damasco que mataram esse rei. E agora Acaz foi a Damasco, encontrou com o rei, tirou mandou fazer um desenho daquele altar e pediu para o sacerdote Urias fazer um altar igual. E a partir dali ele queimou incensos lá, quando ele voltou para o seu lugar, né? Então a Síria e Israel estavam lutando contra Judá, e o rei da Assíria se juntou com o rei e foram lutar, né, para vencer esta guerra. O Acaz, e assim segue-se a história, ele mandou que Urias levantasse esse altar e deixou claro, olha, um altar ia ser para incenso, para queimar, para oferecer sacrifícios, e o outro iria ficar à disposição para ele buscar orientação nele. E encerra-se com: Acaz descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Então, fechando aqui, o rei da Síria, sem o A na frente, Síria, e o rei de Israel estavam contra o rei de Judá, a saber, Acaz, o fofo que sacrificou seu pequeno filho. E aí, ambos estavam contra Judá. Ele pediu ajuda ao rei da Assíria, e esse matou o rei da Síria, sem o A na frente. Pouco confuso, mas no fim vai dar bom, a gente vai entender. Isso aqui é só nomes e contexto, porque quando chegar lá, assim, na história, quando você vir realmente tudo acontecendo, você vai falar: ah, então foi por isso que Deus quer. Não é porque Deus é ruim, agora entendi. Então, segura aí que a gente vai entender logo, tá chegando, tá bom? Você não tem noção do que acontece até o final, a conclusão de Segunda Reis, é tanta desgraça. Você fala: meu, amados, o que vocês fizeram da vida de vocês? Mas bora para o Salmo 78. O Salmo 78, a gente está finalizando hoje a leitura do Salmo 78 e estamos no versículo 65. Salmo 78, 65 e encerra com o versículo 72. E aí eu quero destacar aqui, lembrando que o salmista está falando das coisas que Israel fez, os pecados, e está dentro do contexto aqui, né? E do que a gente acabou de falar em Reis. E ele vem falando, e eu quero destacar o que ele fala sobre Davi. Ele primeiro diz que Deus escolheu a tribo de Judá, a mesma tribo de Judá que a gente estava falando agora. Deus tinha escolhido a tribo de Judá para ser o lugar ali, por causa de Davi. Deus escolheu Davi, seu servo, tirou do cuidado das ovelhas, porque Davi era pastor de ovelha. Então o salmista está fazendo toda essa narrativa, e ele encerra dizendo: ele, Davi, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis, porque o Senhor disse que Davi era um homem segundo o seu coração. E agora, correndo para esse vídeo não ficar com 50 e 10 minutos, vamos para Atos. Resumindo aqui, fechando, na verdade, né, o estudo de hoje, a gente está falando sobre o discurso de Estevão, né, e vamos concluir esse discurso hoje. Atos capítulo 7, versículo 54 é onde a gente parou. Vamos começar hoje no 54. Estevão tinha acabado de falar no versículo anterior, né, que as pessoas ali tinham matado, eram responsáveis a morte dos profetas, e falando ali da morte de Jesus, e o texto diz que ele era visto como anjo o rosto dele. Mas o versículo 54 diz assim: ouvindo isso, eles, a plateia que estava ouvindo, se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Então, rapidamente para fechar aqui, o versículo 55 diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e, com os olhos fixos no Senhor, no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então, foi uma coisa assim maravilhosa. Acontece que ele viu os céus abertos e disse: eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E aí apedrejaram Estevão. Eles tiraram para fora da cidade, que não podia fazer isso dentro da cidade, apedrejaram Estevão até a morte.
entregaram, jogaram as roupas dele e caiu no pé de uma pessoa chamada Saulo. Eis que surge no cenário o querido apóstolo Paulo, virar a ser apóstolo Paulo. No momento aqui, ele está trabalhado na perseguição contra o povo de Deus. Ele vê o apedrejamento de Estevão, a roupa é jogada aos pés dele, ele nada faz. E aí, Estevão, antes de morrer, entrega o seu espírito ao Senhor, ele pede que o Senhor receba o seu espírito e faz como Jesus orou e diz: não lhes atribuas este pecado, pedindo em favor do povo que estava apedrejando. No dia que chegarmos nessa santidade de Estevão, vamos ser arrebatados. Oh, glória! E aí o Saulo querido, ali o povo se dispersou, né? Vamos fazer esse contexto aqui. Muita gente se dispersou depois desse apedrejamento de Estevão. Os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, que já era para eles terem ido pregar o evangelho lá. Abra-se aqui esse parênteses. Então, alguns homens ficaram ainda por ali, mas Saulo, querido Saulo, começou a perseguir, assolava a igreja, diz o versículo 3 do capítulo 8, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens, mulheres e colocava na prisão. Saulo estava tocando o terror e descendo a cidade de Samaria, lembra de Samaria? Lá na cidade de Samaria, Filipe passou a pregar sobre Cristo. E aí segue-se que aparece no contexto um homem chamado Simão, que era tipo um vidente, um mágico, fazia prodígios, maravilhas, e acaba que ele ouve o evangelho de Cristo, se converte e chega-se ao conhecimento, ele crê em Jesus, é batizado, passou a acompanhar Filipe, e quando ele veio em Jerusalém, os apóstolos souberam disso tudo, então desceram para Jerusalém, souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e então enviaram Pedro e João até lá para que eles, né, conduzissem aquela situação, aquele povo que estava sendo agora ouvindo e se convertendo, e eles então estenderam e colocaram as mãos sobre essas pessoas para que eles recebessem o Espírito Santo, que haviam crido, sido batizados nas águas, mas não haviam recebido o Espírito Santo, e os apóstolos colocaram as mãos sobre eles. Então, encerra-se aqui, e amanhã a gente vai ver o que Simão, que havia se convertido, pede para os apóstolos. Então, paramos por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Tem muita reflexão para tirar, sobretudo sobre a história de Estevão. A gente acha que passa perseguição, acha que passa perrengue na vida, o que é nosso perrengue diante do que Estevão passou, e pediu para que Deus perdoasse aquele povo, não é mesmo? Então, vamos amanhã dar sequência a essa história. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Compartilhe se você achar interessante, se inscreva no canal para que isso chegue em mais pessoas, assina aí o sininho, né, notificação, para que você receba os vídeos. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus disser que sim.